Vamos dar início então. A gente vai dar continuidade hoje nos itens 13, 14 e 15 aproximadamente, né? Às vezes eu não chego a tantas questões não, porque não dá para avançar. Mas basicamente nós vamos estar continuando falando sobre o espírito feliz, né? Quando ele atinge o ponto de felicidade. Questões de hierarquias de espíritos, né? E a relação que Deus tem com espíritos superiores e o papel que cada um cumpre aí nesse desenrolar das reencarnações. Uma coisa que eu gosto muito de evocar ultimamente, de chamar a atenção, para a questão religiosa do espiritismo, né? Eu gosto de fazer esse tipo de provocação até para que a gente comece a entender um pouco que existem espíritos superiores, mas que não precisariam ser idolatrados de uma forma religiosa como é colocado, né? Então, antes da gente ler as questões e discutir, qual é o espírito que é atribuído hoje à formação do planeta Terra? Jesus, né? Nós sabemos, ou devemos entender que, pelos relatos, ele é um espírito de uma hierarquia grande, né? No sentido de evolução moral e intelectual. Mas nós não vemos necessariamente dentro da doutrina espírita essa pontuação, que Jesus ele é o formador do planeta. Pelo menos eu ainda não vi. Se eu vi, passou batido em algum momento, e é uma questão que está relendo constantemente. Que ele é o formador do mundo, que ele levou 300 milhões de anos para fazer o planeta Terra. E a gente entende, eu pelo menos entendo, que a coisa não funciona só dessa forma. Não é só uma inteligência manipulando tudo que é necessário para poder se formar algo, mas sim muitas inteligências focando o pensamento numa determinada área para que isso aconteça. Baseado nisso, a gente pode entrar numa série de outras coisas, aquelas brincadeiras que eu faço sobre colônia, sobre umbral. A gente vai começar a entender o quê? Se existe centros de atendimentos a espíritos que estão necessitados, é porque espíritos de alta envergadura também mantêm aquilo de alguma forma pelo pensamento, para que ele esteja ali visível, né? Visível até que o espírito também consiga enxergar algo, né? Saia do seu núcleo ali de pensamento. Então, pautado talvez nessas coisas que se leem no livro Céu e Inferno, o movimento espírita ele começou, dentro do que eu vejo, criar interpretações e fazer com que o movimento aceite as hierarquias como algo muito além do natural, como algo necessário para a formação. Aí a gente volta para a questão do livro O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que aí tem uma escala de hierarquia fora de série, né? Desde Jesus, Ismael, todos os seus colaboradores. E eu não vejo Deus fazendo necessariamente isso, até porque todo mundo aqui contribui para que essa terra enorme aqui possa produzir alguma coisa, né? Pode acontecer isso? Pode ter espírito responsável pela formação aqui do Brasil, sei lá, pela orientação, sei lá, espiritual, grupos aí dedicados a intuindo para que as coisas se endireitem moralmente, né? Pode, né? Como pode ter em todos os outros. Pode ter em todos os outros. E é por isso que eu não vejo um privilégio brasileiro dentro de um planeta que tem as mesmas necessidades, né? É justamente por causa disso. Então essa aqui é uma interpretação minha desse aspecto de que Deus ele dá tarefas a espíritos
tarefas grandiosas, há espíritos que ele tem certeza que não vão falhar, né? Não é eu. Anselmo, vai lá e... Não, porque vai dar problema. Vai falhar, vai dar alguma zica. Eu tenho plena consciência disso. E talvez encaixe um pouco no que a gente acabou de falar. Tem espíritos que, independente de toda a crítica, tudo que estiver dando errado, ele vai seguir o fluxo, aquilo que foi planejado. E depois as pessoas talvez interpretem, olhem, né, o que foi feito e comecem a ir no mesmo embalo, né? Acho que a gente aprende mais por exemplo, né? Viu o negócio, a gente viu que tá dando certo, que tá sendo bom para todo mundo, então por que não, sei lá, se é esse o termo exato, mas imitar aquilo até que a gente consiga assimilar e fazer de verdade aquilo de uma maneira natural. Vocês já imitaram alguma coisa? Já? Eu imitei uma vez no NEAL, logo que fundaram o NEAL. Chegaram para mim: você não quer ajudar lá? Ajudo. O que eu posso fazer? Vai dar passe. Não, como assim dar passe? Eu não sei nem o que é isso, cara. Eu não posso dar passe. Eu estava no aprendiz do Evangelho ainda lá no NEOB. Não, mas você não pode então fazer tal coisa, dar palestra? Eu falei: você é doido, eu morro de vergonha da palestra. Você não pode fazer isso, você não pode... Eu falei: cara, tá difícil de eu ir ajudar, né? Porque eu não me sinto capacitado a nada. Aí me perguntaram assim: você pode ficar na recepção então? Opa, comigo, né? O que tem que fazer? Você tem que falar boa noite e sorrir para as pessoas. Eu falei: ferrou. Eu vou ficar sorrindo, boa noite até vai, vou ficar sorrindo, não gosto dessas coisas não, né? Aí alguém lá falou: finge, pô. Finge que você está sendo amável com as pessoas, finge, vai lá, dá um sorriso, aceita um abraço, começa a exercitar. Você tá falando? Exatamente. Aí eu fiz isso. Eu ficava na recepção e... boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo! Aquela alegria, né? Esfuziante. Depois de 6 meses eu não fingia mais. Não fingia mais, porque aquilo se tornou algo tão natural para mim que eu sentia prazer de fazer. Então é algo que eu superei. Já pensou se a gente fizesse isso num bocado de outras coisas? Mas você imitou, começou por imitação e automatizou a imitação. Automatizou. Como você acabou de falar, para você depois acabou sendo prazeroso. Exatamente. Ou seja, é algo que modificou dentro de mim. Né? Modificou mesmo. Porque se eu tivesse feito robotizado a coisa, eu teria parado depois pela falta de exercício, né? E eu acho que é isso que falta na gente, ter bons exemplos de verdade, que você possa seguir e fazer aquilo e ver resultado. Porque quando a gente não vê resultado, a gente fica desanimado pra caramba, meu. É de doer. Mas vamos lá. No item 13 nós temos o seguinte: as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, ao seu esclarecimento, às suas capacidades e sua experiência e ao grau de confiança que merecem do soberano Senhor. Eu acho que ele poderia ter colocado Deus simplesmente aqui, né? Mas eu não sou Kardec, então quieto, né? Não existem privilégios nem favores que não decorram do próprio mérito. Tudo é medido pela mais estrita justiça. As missões mais importantes só são confiadas aos que Deus sabe que estão em condições de cumpri-las e são incapazes de falir ou comprometê-las na sua realização. E eu acho esse trecho eu acho muito justo com relação à hierarquia de espíritos. As nossas tarefas, elas são assim, diariamente. Principalmente no nosso meio social. Eu acho que a gente está cheio de prova. Se a gente partir para o lado político, você vê lá assessores que são colocados por encaixe. Existem pessoas boas, mas uma boa parte é só encaixe mesmo, né? Estão ali só para ser mandados, né? E não tem mérito nenhum no que estão fazendo,
Enfim, e muitos bons tentam fazer uma coisa e não podem, porque não tem autonomia para aquilo, né? Então, se Deus fosse fazer a mesma coisa com a gente, eu vou colocar ali porque eu acho que você vai se dar bem, eu acho que não teria progresso. Não é possível que o mundo teria algum tipo de progresso, estaria estagnado até hoje, uma briga danada. Então, sabendo a capacidade nossa de executar algo, por que não dar essa oportunidade ou negá-la, né? Você falou agora há pouco o negócio de espírito missionário, isso aí me veio muito forte agora com essa relação também. É legal porque a gente não programa as coisas, né? Existe o espírito missionário, aquele que veio com uma atribuição de fazer alguma coisa, e existe aquele que, por leitura ou por estar no meio, abraça uma missão que ele não é capaz de fazer e fale, não vai para frente. Então precisa ver às vezes também se essa imitação não está além, né, da capacidade, da necessidade da pessoa. É legal que eu vou falando e eu mesmo me contradigo, né? Mas aí acho que tem um atenuante, né? Para poder entender. Vai ter um atenuante, porque pelo menos teve a boa vontade. E não era a missão dela. Não era, mas ela é uma tremenda de uma justificativa, né? Se empenhou. É porque, na verdade, se a gente começasse a reparar, por exemplo, quem que você citaria o nome de um espírito missionário? Seja dentro da doutrina, alguma coisa assim, uma referência. Olha, eu não usaria a doutrina espírita como algo a ter missionário. Sim. E nem dentro da religião. Sim, né? Porque, no geral. Porque foram coisas que foram criadas e fizeram com que as pessoas aceitassem aquilo como uma necessidade, e se não for feito, nada vai para frente. Mas vamos tirar fora do espiritismo? Pode. Um cara que eu conheço pouco, não dá nem para aprofundar muito, mas que brigou muito pela liberdade e igualdade, que é o Martin Luther King. Sim. Né? Foi na pancada, foi na briga, na força, mas ele conseguiu muita coisa. Pode falar Mahatma Gandhi, por exemplo? Também outro? Também. Então, quando você começa a reparar quem é o espírito, você começa a perceber que ele tem atributos que não são dos meros comuns, igual nós. Sim. Aí você fala, por isso que ela é missionário. Porque quando você abre a escala espírita, por exemplo, você abre a escala espírita, tá lá no livro dos espíritos, você começa a ver onde que enquadra cada um ali. Então, dá um exemplo dentro da doutrina. Então, por exemplo, você pega um Chico, por exemplo. Para um cara semi-analfabeto, os recursos, os livros, o que ele fez foge da inteligência primária, que era a inteligência dele nessa encarnação. E da onde sai tanto conceito? Um exemplo. Se você pega outros, Einstein, por exemplo, que se dizia ateu, e era um cara que conheceu Deus dentro da ciência muito mais que nós que somos religiosos. Sim. Entendeu? Então, assim, o cara fala que o sol é a sombra de Deus. Uma espiritualidade gigante, né? Tá falando um cara que é ateu, né? Então, o nível de consciência. E ele já fala outras coisas, né? Eu tenho várias frases dele que eu gosto mais dele. Então é isso que eu tô falando. Quando você começa, você abre lá, poxa, mas onde que ele enquadra aqui? Ele é um espírito sábio? Um espírito puro? Puro, eu acho que já é a primeira classe, né? Que é a classe única. Então tem um sábio, tem um espírito bom. Então você começa a perceber que é diferente. Porque ele não é normal igual a gente. Você começa a perceber que ele se encaixa em várias classes, né? Então é esse que é o problema. Da onde que ele vem? É um cara que vem de lá, porque na nossa massa não tem equiparação. Sim. Entendeu? Então que seja um Chico, que seja alguém que veio de baixo, o Luther King, por exemplo, entendeu? Por si só, pela luta e tal, não sei o que, o cara vai lá e descobre uma coisa na ciência, na parte da saúde. Não é uma pessoa normal.
Aí você começa a perceber, poxa, o cara se enquadra aqui, mas a grande massa tá lá atrás. Totalmente fora do contexto. A gente fez um estudo sobre isso, assim, estudando, a gente tá lá nos espíritos comuns lá, Maria vai com a outra aí, sim. Entendeu? Não tem como sair disso. O meu problema sempre com missão é a cisma que eu tenho com a ideologia, a forma como montam essas coisas. Sim, né? A gente entende. E é complexo isso. É complexo, porque você começa a ver que algumas coisas são forçadas demais em relação ao contexto. Então, a gente pode usar o exemplo que você deu, um pensamento que eu poderia fazer. Você pega um Einstein, que deixou uma tremenda numa contribuição científica da coisa, né? A propaganda que fizeram dele é muito menor do que a de um Chico Xavier, né? Por quê? Porque a propaganda em cima de um Chico Xavier tinha um objetivo, que era fundamentar uma determinada religião dentro do espiritismo, né? Einstein era uma pessoa boa, era um espírito bom? Eu acredito que sim, né? Pelo menos no contexto do que ele deixou aí na obra, mas a gente conheceu de fato ele como ser humano, na convivência ali com a família. Provavelmente ele deveria ter também lá suas coisas ainda para resolver, mas era um espírito bom, não há dúvida. Chico Xavier é um espírito bom? Claro, né? Claro que é, mas talvez a missão nem fosse tão elevada assim. A missão dele era psicografar. Vamos psicografar. A forma como é feito que talvez quebre muito as coisas. Mas ele como homem, os dois como homem, como homens na Terra, deixaram uma contribuição fora de série. Não tem como negar isso, né? A gente pode ver um monte de gente que tenta imitar Chico Xavier. E é imitar mesmo, não é seguir o exemplo. É imitar os passos, com psicografia, com uma série de coisas que você vê que ocorrem na periferia, né? Estão assumindo uma missão que não é deles. Estão assumindo. Infelizmente. A gente pode citar agora, tem um médico psicógrafo novo aí agora que dá RG, CPF, número de telefone. Não para nem ficar falando o nome do cara, porque é capaz de dar problema para todo mundo. Mas tá correndo um monte de problema aí por causa de suspeita. Alguns são suspeitas, outros falam que tem provas. Isso vai virar uma briga de cachorro muito grande, né? Por quê? Porque quer assumir uma coisa que não é da alçada. Tudo que não é da alçada, o que acontece? Falha, né? Dá falha no futuro. Chico Xavier acho que tentaram pegar de tudo quanto é jeito, né? Em fraude, essas coisas, e não deu. Não deu, porque para mim era uma coisa real aquilo ali. Agora, quando o cara começa a inventar, criar as coisas, assumir algo que não vai. Mesmo porque nesse ponto o Chico teve algo que o favoreceu grandemente, né? Ele não tinha nenhuma tecnologia igual a gente tem hoje. Não é? Então não adianta você falar de onde o cara vinha. Era muito complicado, né? Você criar um aparato de... Não tem como. Não, isso não tem dúvida. Mas você vê que é algo que foi dado ao médium para que ele pudesse fazer ficar visível algo, né? Agora, o que fizeram dele aí é outros 500, né? Aí ele não tem culpa, né? Infelizmente não tem para onde correr. Bom, enquanto sob o próprio olhar de Deus, os mais dignos constituem o Conselho Supremo. Eu fiquei lendo isso várias vezes hoje durante o dia. Ele vai colocando uma escala empresarial aqui da coisa, né? E o pessoal vai querendo depois fazer da mesma forma. Você vê as religiões são exatamente assim, com toda a hierarquia, né? Os centros espíritas se tornaram hierárquicos por natureza, até por mérito e merecimento, né? Por tempo de casa, porque se diz estudar mais, e assim vai.
Tudo em nome do bom andamento da coisa, né? Da estrutura. Eu acredito que se você tem algo natural criado, como um planeta, qualquer que seja, ele está dentro de uma estrutura e ele vai se manter. Foi colocado em circulação, ali ninguém mexe com ele, né? Vai se criar qual estrutura para manter isso? Que tipo de administração tem que ter? Além de um espírito estar apoiando o outro para que a gente talvez erre menos. Então talvez quando a gente olhe esse trecho, a gente tem que abstrair, sair da materialidade que a gente vive, né? Sair, porque o primeiro pensamento que vem é esse, é a estrutura, né? Então sair desse pensamento. Espíritos muito inteligentes e moralizados, eles talvez não consigam me acessar, que vão falar coisas que estão totalmente fora do meu contexto. E como é que eu vou assimilar? Como é que eu vou aceitar isso? Como que eu vou ter coragem para tomar uma iniciativa e fazer algo diferente? É difícil. Então talvez essa hierarquia esteja ligada a isso. Como orientar espíritos que já estejam próximos de um determinado pensamento, de um determinado ato, para que eles também possam alavancar a humanidade e agir, né, dentro do seu contexto. Então, um que está um pouquinho mais moralizado tenta dar a mão para o outro e fala: ó, vem aqui, né, vamos trabalhar junto aqui. Mas o cara não quer ouvir, deixa a coisa correr, né? Eu acho que aí dentro desse contexto é lógico a estrutura material ser criada, né? O que não pode é querer se apegar a essa estrutura material e achar que não deve sair dela nunca mais na vida. O que a gente tem que fazer é crescer nesse sentido, não se manter, né? Acho que essa é a dificuldade da gente entender. A gente quer se manter, porque acho que se mantendo talvez dê uma aparência de evolução, né? Talvez, eu acho que talvez seja isso. Quando de repente você abrir mão de algo que já está constituído e partir para outra coisa, talvez seja também um ponto de evolução, porque você abre mão do que já está pronto e parte para uma outra coisa, de fato. Bom, então, enquanto o próprio olhar de Deus, os mais dignos constituem Conselho Supremo, aos principais espíritos é entregue a direção dos turbilhões planetários, e aos outros a dos mundos especiais. Vem em seguida, na ordem do adiantamento e da disposição hierárquica, as atribuições mais restritas dos que são incumbidos da orientação dos povos, a proteção às famílias e aos indivíduos, ao impulsionar cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até aos mais íntimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as boas disposições. São ocupações aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porque representam um meio de adiantamento para os espíritos que desejam elevar-se. E eu vou ficar só no item 13, porque me veio à tarde o seguinte pensamento: vocês já participaram de reuniões mediúnicas? Eu cansei de ouvir doutrinador, né? Eu gosto desse termo, tá? Doutrinador, eu não tenho nada contra ele, não. Eu cansei de ouvir doutrinador falar assim para um espírito que estava, de repente, eu vou usar o termo aprisionando alguns outros ali, por afinidade. É um cara que acha que tem maior capacidade e acaba mantendo os outros que aceitam a subjugação por N motivos. Então eu cansei de ouvir doutrinador falar: olha, você também faz parte do progresso que Deus impõe, porque dentro da sua característica você está ajudando essas pessoas a progredir, né? E durante um bom tempo eu acreditei nisso, né? Não tenho como falar que não acreditei, porque eu estou dentro da estrutura, né? Mas se você começa a reler as coisas, você fala assim: peraí, se tudo
que Deus organiza é com uma boa motivação, um espírito que quer subjugar os outros, ele não pode necessariamente estar dentro desse contexto, né? Servindo como instrumento de Deus para que outros se arrependam, para que outros melhorem. Então esse é o meu ponto de vista hoje. Não, eles estão lá sim, todos de alguma forma aprisionados no mesmo pensamento e vão ter que sair uma hora. E as reuniões mediúnicas vão servir para isso, para esclarecimento. Agora, querer confundir o espírito, dizendo que ele sem permissão, está sendo usado por Deus para isso, é um negócio um pouco complicado. A partir do momento que ele toma a si a responsabilidade de ajudar os outros, ele não vai impor subjugação, ele não vai impor dor, ele não vai fazer nada desse tipo. Mas ele não tem entendimento ainda, né? Essa que é a questão. Ele não tem entendimento, ele está fazendo o que ele acha que é certo, né? Então, acho que aí o que está equivocado no contexto é a palavra do doutrinador. Exatamente. Ele está querendo usar de um argumento, porque ali são duas coisas diferentes. Aí tem aquela explicação que fala que Deus utiliza do mal para o bem, é uma coisa, mas ele não está sendo usado, né? Ele não está sendo usado, ele está indiretamente, mas Deus não tem nada a ver com isso. Ele está no processo. Sim, né? E essa comparação que você falou é interessante, porque costuma se associar à destruição da natureza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. A natureza, ela flui naturalmente, né? Se você começar a desbarrancar um morro para construir casa, uma hora aquilo vai cair. Você falou justamente que às vezes eu brinco. Eu falo que o homem tem o costume de fazer o que ele quer. Sim. A natureza cobra da maneira dela. Exato, bem por aí mesmo. Ela não tem outro meio. O jeito dela é dela. A coisa vai fluir da forma como tem que ser. Sim. Numa estrutura geográfica, o que quer que seja. A gente está falando, você está falando, por exemplo, de desbarrancar. Então a gente vai falar, por exemplo, como eu sou mineiro, é mais para minha época. Você desmata muita coisa. Na hora que o rio enche, o que acontece? Não tem natureza para parar o rio. Sim. Você tirou. Então hoje tem mais o que? Enchente, alagamento, por aí vai. Por quê? Porque esse processo da natureza o homem tirou. Exato. Que era a barreira natural. Agora tem coisas que não tem como. Você pega lá a rota de furacão dos Estados Unidos, não tem como. Por quê? Porque o mundo foi criado dessa forma, as placas tectônicas pararam dessa forma, lá para cima por causa dos trópicos e não sei o que, a massa e o vento e não sei o que provoca esses bichos e eles andam lá mesmo, não tem como. E as pessoas povoam lá porque se adaptaram, se sobressaem de certa maneira contra a natureza, mesmo. É a mesma luta, né? Mas não é o caso da natureza psicológica. É uma Não. coisa que a gente estava conversando também essa semana. A natureza psicológica, ela é o que é, até que se decida por dar um salto. Não tem pra onde correr. Mas eu vou dando esses exemplos porque são coisas que eu mesmo sofri individualmente depois que eu comecei a observar de fora, né? O pessoal fala, mas você ficou rebelde. Não é questão de rebelde, você começa a se aprofundar e começa a pensar, você começa a deixar de aceitar o que os outros falam, simplesmente. Começa a questionar mais. Viu? E nesse momento, sim, aí você começa a falar, não, isso aqui não faz sentido, por que eu vou fazer? Né? As pessoas querem continuar fazendo, que façam. Né? Até no exemplo do mediúnico, eu acho hilário algumas coisas, mas, por exemplo, você não consegue convencer um espírito em 15 minutos de diálogo. Imagina 5. O espírito, ele vai lá, uma sessão, você vai lá, conversa com ele e fala, não, já o trabalho de obsessão está feito. Às vezes a gente não consegue lidar com os nossos problemas de afinidade espirituais durante séculos. Não vou nem falar décadas, séculos. Quem dirá, então você vai lidar com o problema do outro em 5 minutos? Você não vai.
Ontem eu estava, até acho que eu postei alguma coisa lá no grupo sobre isso. Qual que é o objetivo de uma reunião mediúnica? É a gente aprender com ela. O que é falado ali, o que você observa, o que eu vou usar o eu, é para mim tomar vergonha na cara. Pode servir para um monte de gente? Pode, mas é para mim tomar vergonha na cara em alguma coisa. E os exemplos, eles são claros a maioria das vezes. Então, nesse contexto de estar dentro do processo de auxiliar, na ordem das coisas, como dirigente de mediúnico, você também está nesse processo. Você está ajudando a dar a mão a alguns espíritos, tá? Tá certo que alguns não tem nem como conversar, mas você também está nesse processo de dar a mão, você você tem a obrigação de observar o que está sendo falado e começar a ver as nuances disso. Quantos tapas na cara a gente não leva durante 2, 3 anos só? 2, 3 anos de reunião mediúnica. E quem para refletir sobre isso? Você viu como o espírito sofreu? O cara está sofrendo? Porque ele era ruim, né? Tá, então, beleza. E eu? Como é que está eu nesse processo? Posso julgar o outro, né? Você aponta o dedo, mas você não sabe se você vai estar lá. Eu sou espírita agora, eu sou trabalhador da série Espíritos. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu desencarnar. Eu não sei até que ponto eu vou estar no meu ilusionismo alimentar, no meu ego. Eu não sei. Eu me esforço todos os dias, né, para quando desencarnar eu tentar ter uma lucidez maior da situação, para não ficar alimentando essa ilusão. A questão é fatal, é umbral, né? Vamos brincar com ele, é umbral, né? É o teu umbral. Tem aquela série Supernatural. Eu achava fantástico aquilo quando eles mostravam o inferno de cada um. Aquele corredor enorme com um monte de salinha, e você entrava na sala, tá o cara lá lendo, eternamente lendo. É o inferno dele, é o que ele queria estar lá. O outro fazendo uma determinada situação, e é exatamente essa repetição inconsciente que a gente vê, né? Então, enquanto a gente não se conscientizar do nosso papel aqui, pelo menos crendo em reencarnação, em existência de espíritos, enquanto a gente não se conscientizar disso, o que vai ser? É difícil. Não tem outro caminho, não. Se eu não conseguir, por exemplo, ficar 6 anos no mesmo emprego, eu falhei em todas as minhas missões, e aí? Quantos empregos eu não passei na minha vida? Hoje eu penso assim, o que eu tinha que aprender naquelas situações que eu vivenciei? Eu falei, eu vou trabalhar por conta, né? Porque eu não aguento chefe. Eu fui trabalhar por conta. Tinha vezes que eu tinha 10 chefes de uma vez, cada um com uma personalidade diferente. Eu comecei a sentir